E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô emocionado aqui começando o jogo. Primeira vez que eu abro, e isso daqui não vai ser tipo os primeiros 30 minutos, eu não vou nem jogar o jogo. Porque antes de eu. Eu acho que eu vou começar a gerar conteúdo desse jogo aqui, vou compartilhar com vocês a minha experiência de jogar esse negócio. 300 pau, sim, mas tá no Game Pass, então, tipo. Eu vi aí gente falando desse jogo que dá pra zerar em 40 horas, então um mêsinho de Game Pass resolve o problema. Ah, O que eu tenho pra falar sobre isso? Isso daqui é um jogo que eu tô há 17 anos esperando. E por quê? Porque uns 20 anos atrás eu joguei esse negócio aqui, não, que foi o Onimusha 2. Então eu quero compartilhar um momento muito rápido da minha história, que é eu chegando no Japão no ano 2000, lá pela segunda vez. E aí tava lançando PlayStation 2, comprei, veio com Ridge Racer, veio com Street EX. E, e esse jogo, eu não lembro exatamente quando que foi lançado, vamos ver aqui. 2002, sim. Então, 2 anos depois, 2 anos depois mais ou menos de eu ter comprado o PlayStation 2, saiu esse jogo. E, e na época eu tava aprendendo, tipo, meu japonês já tava melhor, só que o japonês falado aqui é feudal. E era muito difícil pra mim entender o que acontecia. E eu lembro que nessa época ainda existia Ação Games. Você lembra dessa revista? E sim, eu não podia comprar Ação Games porque eu tava no Japão. Mas eu lembro de eu ter comprado um livro pra conseguir entender o jogo. Porque aí eu levava o livro pro trabalho e pedia pro Kano, que tinha uma paciência comigo, me explicar o que estava acontecendo ali. E aí ele lia o japonês tradicional e depois ele me falava no japonês dos dias atuais. E eu também não entendia porque eu estava aprendendo japonês. E aí eu tinha que sair perguntando para os brasileiros o que significava tal coisa. E aí eu entendia os diálogos que aconteciam no jogo. Eu tô revivendo um monte de memórias que parecem que ficaram em outra encarnação de tanto tempo que faz e de tão sofrido que foi a época. E eu fiz de tudo para me esquecer e para me desligar de dificuldades que eu passei naquela época e acabei enterrando lembranças boas junto com isso. Esse jogo era chatinho de jogar porque você não se movia para onde você virava o joystick. Se você virasse para a direita, se você apertasse para a direita, ele começava a girar para a direita, e virasse para a esquerda, ele começava a girar para a esquerda, e para cima e para baixo ele seguia em frente. Então, por exemplo, para você ir para a esquerda, você tinha que virar o boneco e apertar para cima desde que ele estivesse com a face dele virada para a esquerda. Uma jogabilidade nojenta, mas que depois eu entendi o porquê. Eu achava muito ruim, mas depois eu comecei a achar muito legal. Essa parte aqui, eu lembro vividamente dessa parte de tanto tempo que eu passei nesse lugar. Uma coisa que veio antes do Google, antes da internet ser como ela é hoje, num lugar em que eu não entendia simplesmente ação games, e eu chegava no topo dessa escada, dessa subida aqui, e aí tinha um cara fortão me esperando lá na frente, de bigode, barrigudo, e falando assim: Anta, Nizan Kyokasho? Nizan Kyokasho no Naimono wa Tousenai. E eu decorei essa fala de tanto que eu escutei, e eu não sabia que porra era essa. E eu falava Nizan Kyokasho pra quem falava português, português e japonês, os caras não conseguiam me ajudar. E eu falava com japonês e os caras também não sabiam, porque Zan Nio é de entrada e Zan é uma outra leitura de Yama. Então, Kyokasho é uma autorização, um documento que te autoriza a entrar na mina. Porque depois que você chega no topo aqui, tem uma entrada de uma caverna e você tá numa mina em que os caras ficavam tentando encontrar ouro. Inclusive, quando finalmente encontraram ouro e mais um monte de fantasma. Eu tô contando essa experiência simplesmente para vocês terem ideia do quanto eu demorei pra zerar esse jogo. Um jogo que supostamente deveria levar umas 30, 40 horas, e eu levei meses. E aí quando eu terminei, o que acontece? Acontece que esse jogo ele foi um dos primeiros que eu saiba. Não, tem outros, mas é que era de Play 1 e eu não jogava. Mas ele vem com o esquema de você fazer amizades. Então, por exemplo, o Jubi é o personagem principal, tem uma mina chamada Yu, tá todo mundo com raiva, todo mundo que você encontra, tanto o Yu como o Kotaro, como o Magoichi, todo mundo tem raiva do Nobunaga porque ele era o demônio encarnado na Terra, ele é tipo o Bolsonaro papetista, é um fantasma assim, só que um cara extremamente ruim, sanguinário, e quando ele conquistava um vilarejo ele matava todo mundo sem exceção pra ter certeza que ninguém ia crescer querendo se vingar dele.
esse personagem, o Nobunaga, ele existiu de verdade, e é claro que fazem uma roupagem de Oni nele. E o Oni é uma figura interessante, porque é um demônio, mas esse demônio ele não necessariamente é um Genma. Ou seja, quando uma pessoa estuda 17 horas por dia, todos os dias, durante 3 anos, para passar em medicina na USP, você fala que essa pessoa ela tem um espírito de Oni. Por quê? Porque é tão resignado, é tão decidido, é tão focado em alguma coisa que a pessoa é capaz de sacrificar tudo para conseguir aquilo que ela quer. Então, o Oni não necessariamente ele pode ser associado com o mal, e essa visão não maniqueísta é o que nós queremos nesse canal. E aí você ia fazendo pontos, só que, por exemplo, o Kotaro e a Oyu eram tratados, o Magochi e o Gordinho, eles também eram tratados, então você não conseguia fazer amizade capada, né, topada, com os dois ao mesmo tempo, você tinha que escolher. Isso fazia com que o jogo ele ficasse incrível para você zerar várias vezes, fazendo mais amizade com cada um dos personagens, e aí você abria umas quests e umas cutscenes que te faziam entender melhor o ressentimento que cada um tinha. Então o Gordão, que é o meu personagem favorito, primeiro você acha que ele é um escroto, que ele é um arrogante, que ele é um mal educado e que ele é um vagabundo. E depois você percebe que ele já foi um senhor feudal e que ele perdeu a esposa e o filho dele porque o Nobunaga, Tokunaga, porque o Nobunaga matou. Ele incendiou o castelo que o cara morava. Então ele sobreviveu, mas ele tá uma pessoa completamente destruída. O Gordão é tipo o Joel, assim, do The Last of Us. E aí você vai fazendo amizade com ele e você vai descobrindo que no fundo tem um cara muito forte, tem um cara muito poderoso, e você vai fazendo amizade com ele e você vai conseguindo entender melhor as histórias. Então você joga, você pega alguns itens e esse item você fala, nossa, isso daqui é a cara do outro lá. E o livro era legal porque, por exemplo, você ia na mina e você encontrava um papagaio. Aí você ia lá, num determinado momento, entregava o papagaio falava pra ele, bonitão. E aí ele se derretia e os seus pontos de amizade explodiam. E se você fosse num outro momento, o papagaio virava pro cara e falava feio, bobo, cara de mamão. E o cara ficava puto com o papagaio e com você também. Então eu ficava olhando pro manual e eu joguei esse jogo repetidas vezes numa fase da minha vida em que minha vida era tão desgraçada que eu trabalhava 2 dias de dia, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Em seguida eu trabalhava 2 dias à noite, das 7h30 da noite às 7h30 da manhã, e folgava 2 dias, na verdade 1,5. Porque eu trabalhava numa fábrica em que o forno que derretia o vidro, que fazia as bolinhas de gude, que eram derretidas para fazer as linhas de vidro que eram usadas para fazer, era a fibra ótica usada para fazer a correia dentada, não podia parar. Então, como não tinha parada de produção, não tinha Natal, Ano Novo, feriado, você tinha que ir lá trabalhar. Ou seja, quando eu trabalhava o meu segundo dia, eu tinha que fazer o máximo possível para não dormir à noite, porque eu teria que dormir de dia, no dia seguinte, para conseguir aguentar o turno noturno. É uma vida nojenta, cara, não sei quem que inventou essa merda. E é graças a esse emprego que eu tive por mais de 2 anos que até hoje, se você me deixa de férias, eu vou trocar o dia pela noite sem nenhuma dificuldade. Então, por querer aproveitar ao máximo o tempo livre, sabendo que eu não tenho que acordar cedo no dia seguinte, quando eu vou ver às 6 da manhã, e aí eu passo o dia inteiro dormindo, porque é a inércia de 2, 3 anos da minha vida que eu trabalhei na Nippon Garasu sobre esse modelo e que fez isso com a minha vida. Se por um lado era nojento não ter feriado, não poder marcar de viajar com os amigos, não poder ter que ficar vendo quando sincronizava de eu ter folga sábado e domingo, e eu começar o sábado esgotado porque eu tinha trabalhado sexta-noite, 12 horas, tudo isso teve um preço muito grande. Por outro lado, me ensinou a ficar comigo mesmo e a gostar de fazer coisas sozinho. E parece uma história super triste, parece solitário, parece Migtown isso, né? Mas, na verdade, eu comecei a usar esse tempo que eu tinha que ficar acordado pra ler, pra jogar, e eu joguei muita coisa boa, e eu li muito livro bom nessa época. Esse jogo aqui, ele tinha uma mecânica muito foda de você ir upando as armas, usando itens para upar as armas, tendo que jogar bastante para upar as armas, cada arma sendo boa para um boss específico ou para um lugar específico, e ele tinha o botão de defesa e ele tinha o botão de DI, e é por isso que eu tô tão afim de jogar esse jogo.
Porque a importância do DI aqui, DI assim, é quando você sai ao mesmo tempo que o inimigo. O cara vai bater em você e você sai junto pra chegar antes. É como se fosse... Eu vi um vídeo do cara fazendo análise desse jogo, e uma tradução que tem pra parry é aparar, e ele falou, eu não gosto muito, e os caras escolheram uma palavra muito melhor que é defletir. O que seria defletir? É o golpe que o cara dá a volta pra ele. Também não é exatamente isso. Eu acho que a gente ainda pode melhorar, encontrar uma palavra melhor ainda, porque o DI é quando o cara levanta a espada pra te dar um golpe e você vai com a espada por baixo e acerta ele primeiro porque você foi mais rápido. Essa mecânica é interessante que assim, você podia ganhar na força ou você podia ganhar no DI, e eu gostava de ficar me expondo ao dano pra conseguir acertar esse golpe que dava muito mais dano, que tinha uma mecânica muito mais bonita, e que era muito mais recompensador, porque o DI aqui do Onimusha 2 era muito difícil de conseguir. A cada 20 vezes que eu tentava, eu acertava uma vez. E aí quando eu finalmente acertava, eu falava, nossa, que foda, é pra isso que eu tô jogando. E aparentemente o Long ele vai ter isso e vai trazer de volta um outro jogo que eu jogava, que é o Sangoku no Sou. Sangoku no Sou é uma história da China onde 3 reinos ficaram numa guerra muito longa por soberania. Veio para o Brasil com o nome de Dynasty Warriors, e cada reino tinha os seus guerreiros mais fodas. E eu já percebi no vídeo de análise desse jogo aqui que alguns personagens icônicos do Sangoku Musou, eles estão presentes nesse jogo. Eles vão fazer parte da história e eu não vejo a hora de encontrá-los. Principalmente agora que eu estou estudando chinês, era difícil entender o Sangoku Musou falado em japonês quando eu comecei a jogar. Só que em japonês, eles estavam falando em japonês estando na China, porque eles são personagens chineses e o Sangoku Musou é uma história da China. É uma história que eu quero me aprofundar, que eu quero estudar, mas eu quero ler em chinês, eu não quero ler traduzido, então eu vou esperar o meu chinês tá bom o suficiente para eu conseguir estudar isso no material original, e esse jogo ele vai me adiantar a parte dessa história. Esse jogo ele vai permitir que eu tenha acesso a pelo menos essas 2 figuras icônicas, que são 2 irmãos muito, muito picas que tem nesse reino. Pelo menos vai contar com a história e com a participação deles, e eu já posso jogar esse jogo com áudio em chinês e com legenda em português, o que pra mim eu acho que vai ser bom para os estudos. Vai ser um ótimo momento de descompressão, porque eu tô precisando disso, mas também vai ser útil pelo áudio chinês, então tomara que eu fique escutando os mesmos diálogos e vendo as mesmas cutscenes para treinar o ouvido, para me acostumar, me expondo ao chinês num ambiente em que eu quero estar. Num ambiente que eu quero curtir, que eu quero aproveitar. Então, basicamente, esse jogo aqui ele é de 2002. O Onimusha 3 foi um lixo. Basicamente, você teve o Onimusha 1, depois você teve o Onimusha 2, uma história à parte, e o Onimusha 3, que foi a continuação do Onimusha 1. Eu não sabia, eu não fiquei nem sabendo, mas teve o Onimusha 4, foi uma edição especial que não veio com o número 4, mas que existiu. E foi tão ruim pra 2006 que a gente nem ficou sabendo. Ou seja, em 2002 os caras lançaram um jogo muito bom pra época dele, o 2003 que em qualidade foi inferior ao 2, e 4 anos depois, em 2006, lançaram o 4 exatamente igual ao 3. Em questão de gráfico, jogabilidade e tal. Então é claro que ele não fez sucesso e a gente nem ficou sabendo que ele existiu. É muito bom poder resgatar 2 jogos fodas, que são Sekiro e Onimusha, num jogo que tem referência dos dois, e que, bom, diferente do Onimusha, que conta a história do Japão, que me leve de volta ao mundo do Sangoku, que é uma coisa que está me interessando tanto agora. Então, eu não vou ficar fazendo vídeo da customização do char, nem nada disso, mas como eu tenho certeza absoluta que eu vou jogar esse jogo mais de uma vez, eu vou aprender tudo que eu puder do jogo, vou compartilhando algumas primeiras impressões que eu tiver em lugares específicos, e depois que eu zerar eu vou jogar de novo sabendo o que eu tô fazendo, e eu espero que vocês curtam essa jornada comigo. Aí a gente dá uma relaxada no momento em que a gente só fala
de comunismo, capitalismo, e eu sei que para alguns de vocês isso tá chato pra caramba. Bom, espero que vocês gostem, eu tô ansioso para jogar isso agora. Por aí, abração.